Bom, vamos lá. Vamos lá. A Segunda Guerra Mundial, ela tem uma duração tradicional, botar assim, que vai de 39 a 45. Ela começa oficialmente quando França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha, e ela termina em agosto de 45, quando o Japão se rende. Só que para alguns... Calma, foi quem que lutou? O Japão? Eu vou botar tudo. Eu estou dando um panorama geral. Tá? Só que para alguns, a Segunda Guerra começa até antes. Lá por 31. Por quê? Porque durante a década de 30 toda, o Japão já estava guerreando, invadindo e fazendo e matando pessoas, basicamente. Então, para alguns, considerando uma questão mais ampla, começa em 31 por causa do Japão. Mas a gente segue essa cronologia aqui de 39 a 45. E por que ela começa? Quais são as causas? Agora sim, a culpada de começar a guerra foi a Alemanha. Agora de fato. As ações que levam à guerra foram feitas pela Alemanha. A Alemanha começou a fazer ações que levou a começar a Segunda Guerra Mundial. E detalhe, como os países europeus estavam literalmente traumatizados com a Primeira Guerra Mundial, de início eles estavam querendo evitar uma guerra. Alemanha não. França, Inglaterra não queriam uma guerra. A Alemanha queria. Exatamente, queria revanche. Pessoal, olha só, quem puder trazer a sua garrafinha, entendeu? Vai ser interessante, tá? Não que a gente não vai ficar dando copo, mas toda hora que eu não dou copo, né? O certo é assim, cada um trazer a garrafinha, até que eu precisar de sair, tá colocando toda a mão no bebedouro. Falou? Então, quem puder trazer a sua garrafinha. Oi? Enquanto? tá ótimo. Então a Alemanha só queria uma revanche. Ela queria se vingar da galera. Até porque, quando termina a Primeira Guerra Mundial, ela vira a grande culpada da coisa. Ela recebeu toda a culpa. E ela sofreu com isso, né? Ter que pagar dinheiro, ter que pagar um monte de coisa. Então ela queria revanche. Mas ela também queria se expandir. Como para o governo nazista de Hitler, eles se consideravam a raça superior, raça mais elevada, o governo da Alemanha começou com um discurso de que precisamos de mais território para nosso desenvolvimento econômico, social, político, etc. Então, eles começaram a falar que nosso território está muito pouco. Precisamos de mais terras, precisamos de mais territórios. Eles até usaram a expressão, que em português é espaço vital. Eles começaram a falar da existência de um espaço vital. O que seria esse espaço vital? Mais territórios, que seriam grandes o suficiente para garantir essa expansão necessária, natural, que os alemães merecem, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Calma, pode repetir. Ele era mais território. Diziam que precisavam de mais territórios para se desenvolverem bem. Em quê? Desenvolver a economia, política, sociedade.
começaram a falar desse espaço vital. E é por esse espaço vital que a Alemanha, indo contra o Tratado de Versalhes, começou a treinar soldados, investir em exército, marinha, aeronáutica, fazer alianças militares, enquanto outros países estavam fechando os olhos falando não quero guerra, não quero guerra. Nos anos 30, a Alemanha vai se preparando militarmente, com alianças, etc. Ela se alia à Itália, se alia ao Japão, se alia à Espanha, mas principalmente com Itália e Japão, enquanto França e Inglaterra ficavam naquela de pelo amor de Deus, não queremos uma guerra, pelo amor de Deus, não queremos uma guerra. Chegou ao ponto que, em 1938, a Alemanha invade a Suíça. Nessa lógica do espaço vital, a Alemanha pega seus tanques, pega seu exército, invade a Suíça e toma a Suíça. A Alemanha tomou a Suíça. E ficou por isso mesmo. População suíça. Para poder puxar na guerra ou foi para poder Para poder o quê? Para poder expandir território. Expandir território. A intenção é expandir território. Tá? Ainda não está na guerra. A intenção é expandir território, né? Conseguir mais reservas de recursos, etc. E ficou por isso mesmo. Tá? Mas a intenção deles era realmente fazer, arrumar uma guerra, ou eles realmente só queriam aquele espaço? Você pode dizer que ele queria os dois. Pode dizer que o objetivo principal era querer o espaço. Mas se tivesse uma guerra, estariam prontos. Tanto é que quando começa a guerra, a Alemanha está pronta. Na primeira ou literalmente pelo Estado dos Estados Unidos ter dinheiro, todo mundo ter dinheiro, etc. A chegada dos Estados Unidos garantiu a vitória, a derrota na primeira. Até aqui tudo bem? Beleza? A guerra de fato começa em 1939, quando a Alemanha invade outro país, no caso a Polônia. A invasão da Polônia que faz com que França e depois Inglaterra declarem guerra à Alemanha. Por quê? Porque primeiro que foi a segunda vez que invadiu alguma coisa, né? Já era tipo assim, na primeira falaram, não, faz isso não, mas tá bom, vou deixar pra lá. A segunda falou, oi? Polônia. A tomada da Polônia causa a guerra. Sendo mais específico, a França convenceu a Inglaterra a declarar guerra. Por quê? Porque a França faz fronteira com a Alemanha. E a França não queria comprar briga sozinha. Então, a invasão da Polônia em 1939 é que realmente faz começar a guerra. Mas isso os Estados Unidos também está na guerra, não é? Ainda. Mas ele já está recuperado da crise? Ele está se recuperando. Mas um ponto muito importante se perguntou. Os Estados Unidos estão com uma postura, eu vou falar isso daqui a pouco melhor, de não intervenção. Os europeus que se matem, vamos tomar conta da nossa vida. Basicamente isso. Não intervencionismo. Isso vai ser importante daqui a pouquinho. Tá? A França junto com quem? Inglaterra. Fala, quem falou alguma coisa? Eu falei certo eixo. Certo eixo. Inglaterra. Eu vou botar aqui, basicamente, os lados que lutaram na guerra. O Brasil ficou balançado. O Brasil, durante o governo Vargas, ele ficou balançado entre se aliar à Alemanha e se aliar aos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, a vertente dos Estados Unidos venceu. Então, nós entramos na guerra indo junto com os Estados Unidos.
E quando o Soldeville entrou, ele carregou as Américas e falou: vamos embora, vamos lutar juntos. Sim, pegou todo mundo pela mão e falou: vem. Tá? Vem criança, vamos lá, vamos brigar. Ele falou: vem. Aí a gente foi. Posso pagar aqui? Beleza. Quando começa a guerra, na verdade, vou botar assim: a guerra total. Os lados que lutaram foram os países do chamado eixo versus os aliados. Eixo contra aliados. O eixo, Alemanha, Itália e Japão. E os aliados? De início, os aliados eram Inglaterra, e França. Só. De início, só os dois. Justo, né? Quando começa a guerra, o que a Alemanha faz de início? A Alemanha toma a França. Invade, toma a França. Neutraliza a França. França saiu do jogo. Mais especificamente, Vitória entrou. Ah, tá. Porque fala, Em 1940, especificamente, a França tinha uma linha defensiva, uma defesa na fronteira, chamada linha Maginot, que ficava na fronteira com a Alemanha para tentar se defender. Não adiantou de nada a linha Maginot, que era uma linha de trincheiras. A Alemanha usou uma chamada Guerra Relâmpago. Em alemão é Blitzkrieg. O que é Guerra Relâmpago? Ao contrário de usar trincheiras e as coisas que foram da Primeira Guerra Mundial, não. A Alemanha usou aviões e tanques para passar por cima. A Alemanha literalmente passou por cima dessa linha defensiva, dessa linha de trincheira. Passou e foi. Uma guerra rápida, ofensiva rápida, uma parada de bater logo e vai. Com essa guerra relâmpago da chamada Blitzkrieg, a Alemanha ocupa a França. Durante a Segunda Guerra Mundial, quase toda, praticamente toda, não temos França. Peraí. Aquele nome ali, um pouquinho antes. Guerra Relâmpago, linha Maginot. Depois que era É o mesmo nome, só que em alemão. a Guerra Relâmpago foi. Você, aérea e por tanque de guerra. Tá? Ah, mas a Alemanha. Ocupou a França, tomou a França. Paris, durante a Segunda Guerra Mundial, se tornou uma cidade ocupada pelos nazistas. Completamente. Completamente. A região da França, a região norte total da França, se tornou território nazista. Ponto. O sul ficou independente, mas era um território que auxiliava os nazistas também. Calma, a Alemanha com a linha. A linha Maginot era da França. Não, essa daqui. A Guerra Relâmpago, a Alemanha toma a França. Conquistou a França. Falou, acabou a França. Oi? A região total da França se tornou o quê? No norte, território nazista. Tem fotos da suástica nazista na Torre Eiffel, um monte de coisa. Porque durante a Segunda Guerra Mundial, Paris estava como território alemão. Bom,
Sobrou só a Inglaterra para lutar contra os três. Só a Inglaterra. Pergunta muito boa. Por que a Inglaterra não perdeu a guerra? Ainda não. Um detalhe muito importante. A Inglaterra é uma ilha. O forte da Alemanha era principalmente tanques de guerra. A aeronáutica da Alemanha era boa, mas o forte dela era a guerra no chão. Pela Inglaterra ser uma ilha, você tinha que ou usar a marinha, que a marinha britânica era muito poderosa, ou a aeronáutica, que também era muito forte. Então a Alemanha exatamente, a Alemanha só não venceu a Inglaterra porque a Inglaterra era uma ilha. Só isso. E a Inglaterra conseguia se defender por isso. Batalhas continuaram. A Inglaterra foi muito bombardeada. Muito, muito. Eram frequentes os ataques aéreos contra as cidades inglesas. Frequentes. Mas a Inglaterra conseguiu segurar as pontas e aguentar. Os relatos são horríveis, porque do nada tinham sirenes na cidade, então começava a tocar sirene. Você tinha que correr, se esconder embaixo de mesa, se esconder em abrigo antibomba. Quantos morreram? Milhões. Milhões. Tanto em decorrência direta da guerra, soldado, combatente, quanto civis que foram mortos, porque aqui a gente está numa lógica de guerra de matar civis também. A civil morre. Era diferente da Primeira Guerra Mundial. A Segunda, a gente até fala. Oi? Ela nasceu antes da Segunda Guerra, se não me engano. Eu acho que nasceu antes da Segunda Guerra. A gente fala que a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra total. Por que a guerra total? Porque é até você matar seu oponente. Pela primeira vez na história, não temos uma guerra de fato, que é você guerrear até o fim. Aqui foi uma guerra total. Era você matar o oponente mesmo. Vamos lá. França foi ocupada em 41. Inglaterra sozinha. Inglaterra só não perde por ser uma ilha. Ela tinha uma marinha poderosa já há séculos. As forças aéreas eram boas. E a Alemanha era muito forte por terra. Então, por isso, a Inglaterra não perdeu. Vem aqui? Não tem mais. Não tem mais chance. Não tem mais chance. Uma das maiores vergonhas nacionais da Alemanha é a Segunda Guerra Mundial. Claro, aquele governo. Isso tem vergonha. Ele trata isso com muita seriedade. Não, a Itália tá junto. Tá? Japão também era. E ultramilitarizado. O que é narcisismo? Narcisismo é um amor próprio muito forte. Por que isso só fica na minha cabeça? Não é narcisismo. Você quer ver a beleza da vida. Por isso. Você quer chegar naquele e falar, nossa, como sou bonita. Por isso. Isso é narcisismo. Narcisismo já mata pessoas, então. Oi? Não é narcisismo. Já é melhor você achar muito do que querer matar pessoas. Vamos lá. Como a Inglaterra não podia ser derrotada, o que a Alemanha fez? A Alemanha considerou: uma hora eu derroto a Inglaterra. Vamos focar em outras coisas. Falou, deixa lá. Uma hora vai perder. Tá sozinho. Vamos focar em outras coisas. Aí que começou a piorar a situação. Em 41, a Alemanha fez o seguinte. Ela falou, bom, já que eu não consigo derrotar a Inglaterra, eu vou tomar a União Soviética. Detalhe. Hitler e Stalin, o líder da Alemanha e o líder da União Soviética, 2 anos antes, tinham definido um tratado de não agressão.
O nome já fala. Tratado de uma agressão, a gente não vai se bater. A gente não vai ser aliado, a gente não vai se bater. No caso de uma guerra, a gente não se bate. Não, não vai ser colega. A gente não vai se bater. Ponto. Exatamente. Não vai ser colega. Hitler vai contra o tratado e invade a União Soviética. Ela conseguiu tomar a União Soviética? Chega lá. Por que que Hitler não... Por que que Hitler quis fazer isso? Ele é um bosta. Também. Algumas coisas. Primeiro, recursos. As terras da União Soviética, boa parte delas, principalmente as terras mais na Europa, eram riquíssimas em petróleo, em carvão, em ferro e para agricultura. Então, recursos. Segundo, as próprias terras. Vou ter mais território, a população vai poder morar lá, a população que é superior, etc, etc, etc. Terceiro, anticomunismo. Então, isso aí foi são os motivos da Alemanha invadir a União Soviética. Terceiro, anticomunismo. Hitler tinha uma postura fortemente anticomunista. Quarto, a ideia de superioridade alemã. Ai, meu Deus, coitado. Que eles se chamavam arianos. Eles se diziam somos arianos. Nisso aqui, eles consideravam que os soviéticos eram inferiores, então eles queriam escravizar os soviéticos para usar a mão de obra escrava deles para ajudar a Alemanha na guerra. Que vergonha. Mas a Alemanha da Alemanha só tá invadindo tudo. Exatamente, então vamos invadir tudo. Não, Oi? Já. é tipo isso, né? Tipo isso. Nossa, eu odeio esse jogo. Por esses quatro, então, Demora 5 horas pra acabar uma por esses quatro motivos, a Alemanha invade a União Soviética. Deu certo? Não. Não deu certo. A América tentou. A Alemanha invadiu bastante? Invadiu. A Alemanha chegou na capital? Chegou na capital. A Alemanha chegou até Moscou. Mas ela não conseguiu tomar a União Soviética. Por três motivos. A União Soviética, ao mesmo tempo que usou estratégias, também contou com algumas coisas para conseguir barrar a Alemanha. Então, o que a União Soviética fez? Quais são os motivos? Estou sem espaço aqui. Calma, senão estão muito à frente. Você tem alguma coisa a ver com aquele negócio do computador? Mais à frente também. Primeiro motivo, vou botar aqui, ó. A gente tá muito adiantado. Vocês estão muito à frente. O inverno. Segundo motivo. Frio, eles pagam do frio. Terra arrasada. Uma das mais antigas táticas militares que existem diz que quando você toma um território novo, você toma uma cidade, conquistou algum lugar, você pode usar os recursos desse lugar para alimentar seus soldados. Conquistei esse recurso mesmo. A Alemanha invadiu a União Soviética do meio do ano em diante. Inverno soviético é muito rigoroso. O inverno soviético bateu forte nas tropas da Alemanha. Por quê? Porque é frio demais. Então, danificou equipamentos, fez morrer pessoas e tudo mais.
Mas, além disso, os soviéticos usaram uma estratégia antiga também, da Rússia, que é, à medida que o inimigo vem avançando, você recua, você... Como é que é o nome disso? Retira a população e você queima tudo que tem. Não deixa nada para os invasores, nada. Então a Alemanha foi invadindo, foi indo, lindo e belo. Num frio horrendo, que foi consumindo vidas e equipamentos, e não encontrava recursos para tomar, porque estava tudo queimado e destruído. Esses mesmos elementos, os dois, derrotaram Napoleão quase mais de um século antes e foram fortes contra Hitler. Um terceiro ponto que eu colocaria foi resistência da população. Hitler conseguiu invadir a União Soviética até chegar na capital. Chegou em Moscou, capital, a população soviética em peso se uniu para defender a cidade. Aí a gente, em geografia, tá aprendendo quase a mesma matéria que você. Aí, quando... Fala. Calma. Tá falando sobre biologia? Travou. Quando você tá mais adiantado. Ah, a aula tá. dela é primeiro. Aí você dá uma... Ela teria que dar a matéria primeiro. Sabe? Entendi. Não sei explicar. Não entendi. Mas aí chegando na hora, a gente sabe a matéria bastante de geografia falando com você. Coitado. É uma boa. É com a Cris? É, Que bom, que bom. Esses dois aqui, né, foram diminuindo as forças alemãs. E ainda assim foram avançando até chegar na capital. Chegou na capital, a própria população lutou, ajudou os soldados soviéticos e derrotaram os alemães. Isso aqui garantiu que a União Soviética entrasse no clubinho. A União Soviética só entra na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha, aliada da Inglaterra e da derrotada França, porque a Alemanha invadiu os soviéticos. se não tivesse acontecido isso, meio que estaria lá da Alemanha. Os soviéticos não teriam se metido, provavelmente. Não teriam se metido. A União Soviética só entrou no clube, tá ligado? Porque a Alemanha invadiu. Então, depois que invadiu, decretou guerra contra a Alemanha, né? Mas, pô, vai me bater, então eu vou te bater também. Obrigada, Alemanha. Sabe? Mas um aliado popular. Então, esse motivo da União Soviética entrar para a guerra. Já foi um combatente poderosíssimo. A economia soviética era a terceira maior do mundo, eu acho, né? Então, era um país poderoso para uma guerra. Mas falta entrar um cara. Falta entrar o tio Sam. Vamos, crianças. E os Estados Unidos? Bom, os Estados Unidos não estão na Europa. Então, eles tinham uma postura, como eu falei, de não intervencionismo. Ou seja, concordo contigo. Ou seja, não vou intervir, não vou interferir. Mas o presidente dos Estados Unidos, que é o mesmo cara do New Deal, o presidente Roosevelt, ele queria entrar na guerra porque ele não gostava da Alemanha, ele via a Alemanha como uma ameaça. E boa parte da população também via a Alemanha como uma ameaça, só que não queriam intervir. Até que, nesse belo ano, esse ano aconteceu tudo, ano maravilhoso. Os japoneses atacaram uma base naval em Pearl Harbor. Por que fizeram isso? Simples.
o Japão vinha se expandindo, vinha criando territórios no leste da Ásia e no Pacífico. Daí que Os japoneses atacaram. Pearl Harbor era uma base naval dos Estados Unidos no Havaí. O Pacífico era uma região, um oceano que o Japão queria para si, basicamente. Eles queriam ser o país mais poderoso no Oceano Pacífico. Só que os Estados Unidos ali não deixariam. Então, a intenção do Japão foi meio que ameaçar os estadunidenses para falar, olha, não se mete aqui. O ataque a Pearl Harbor anulou isso aqui. Quando o Japão ataca Pearl Harbor, eles entram na guerra. Eles decretam guerra contra o Japão, guerra contra a Alemanha, guerra contra a Itália e falou, vamos junto, vamos embora. Há quem diga que o ataque a Pearl Harbor foi uma desculpa dos norte-americanos para entrar na guerra. Há quem diga, porque é muito conveniente. De qualquer forma, esses dois aqui, eles entraram. Queriam, né? Aí quando sair, eles vão voltar. Então, a gente pode falar o seguinte. Até 1941, quase que a Alemanha vence a guerra. Quase. Em 1941, a malfadada, a péssima invasão da União Soviética e o ataque a Pearl Harbor fazem entrar esses dois. Os países mais poderosos da época. A partir daqui, a Itália só está existindo. A partir daqui, nós temos uma outra configuração da guerra. A guerra muda. Muda a trajetória da guerra. Não, a guerra se altera, a guerra se transforma, meu Deus. A partir de 40, quando eles entram, a partir de 41. 41 foi o ano, né? Foi o ano, rolou os negócios. Tudo bem até aqui? Sim. Posso seguir? Pode. Uma pergunta? Não. Posso apagar? Pode. Beleza. Vou fazer um esqueminha aqui. Bonitinho, fazer um esqueminha bonitinho. Oi? Falou diretamente sobre ela. Vamos lá. Vou botar a Alemanha aqui no centro. Eu já estou totalmente contra a Alemanha. Ser totalmente ridícula e comer a gente 7-1. Quando principalmente os Estados Unidos entram na guerra, eu vou colocar aqui alguns esquemas de marchas da guerra contra a Alemanha. Quando os Estados Unidos entram na guerra, eles decidem criar uma estratégia com a Inglaterra. Foi a chamada Missão Italiana. Eu botei essa seta aqui porque justamente a intenção era invadir a Alemanha indo pela Itália. O que era a missão italiana? Era um aliado da Alemanha, né? Sim, mas qual era a intenção? Começaram a guerrear no norte da África, que lá havia colônias italianas e alemães. Do norte da África, foram subindo a Itália toda. E a ideia era chegar até a Alemanha por essa linha de batalha, por essa linha de frente. Então, o que foi a missão italiana? Várias e várias batalhas. Para do norte da África ir de pouquinho em pouquinho, conquistando a Itália toda até chegar na Alemanha. Mas isso aí foi a parte dos aliados? Os aliados. Estratégias contra a
a Alemanha. O resultado disso é que na Itália acabou acontecendo um golpe de Estado contra Mussolini. Os italianos que apoiavam os aliados deram um golpe de Estado, eram contrários a Mussolini. Mussolini tem que fugir para o norte da Itália e lá ser ajudado pelos alemães a se manter. Mas aí, um golpe de Estado contra Mussolini. Isso aqui já foi, isso aqui em 41 em diante, ali 42, 43. O golpe de Estado, eu não lembro quando foi. Acho que foi em 43 o golpe de Estado na Itália, que tirou Mussolini do poder. Mussolini foge para o norte da Itália e continua lá ajudado pelos alemães. Mas a Itália foi isso. Tiveram diversas batalhas na Itália com as tropas aliadas. Tropas que vieram da Inglaterra, dos Estados Unidos e da galera que os Estados Unidos trouxe, lutando na Itália. Muitos brasileiros lutaram na Itália por causa disso. Na hora do Vem Minhas Crianças, a gente foi pra lá. Pelo menos alguma coisa. A gente tá lá. Não atiraram no mar. No mar de bicho, achando que era alemão lá. Lá. Detalhe. Vamos lá. Pra cá. Pra cá tem a União Soviética. A Alemanha, não satisfeita, ainda tentando derrotar a União Soviética, invade mais uma vez. Dessa vez, eles quiseram pegar uma cidade chamada Stalingrado. Pegou. Não, piadinha horrível. A cidade de Stalingrado era uma cidade poderosa, uma cidade importante, rica. E era uma cidade que tinha uma simbologia muito forte. Porque era homenagem a Stalin, o líder soviético. Então a Alemanha não está sendo nem ponto nem forte. A Alemanha investiu para tentar pegar. Assim, falou, vou pegar Stalingrado. Investiu pesado, recursos, soldados. E os soviéticos estavam prontos. Uma cidade importante da União Soviética. Tanto com recursos quanto com simbologia. Os soviéticos estavam prontos. A Batalha de Stalingrado começa em junho ou julho, agora não lembro, na metade do ano de 42 e vai até fevereiro de 43. A própria população da cidade de Stalingrado lutou contra. Resultado, a Alemanha perdeu a Batalha de Stalingrado. A Alemanha, que investiu pesadamente para Stalingrado, perdeu. E os soviéticos fizeram agora o contrário. Os soviéticos, depois de Stalingrado, começaram a marchar em direção à Alemanha. Saíram lá da União Soviética e vieram lutando em cada território, expulsando os alemães cada vez mais. Vou botar aqui como a marcha da União Soviética. Porque ela foi sozinha para lá. Ela sozinha veio lá do leste, expulsando os alemães até chegar em Berlim. A Alemanha queria território, ela queria se expandir. Exatamente. Ela tem todos. Queria expulsar os alemães até eles chegaram onde? Na Alemanha, Berlim. E ela foi fazendo isso. Então a guerra aqui já tem duas frentes de batalha contra a Alemanha. Uma com tropas dos Estados Unidos, da Inglaterra, de diversos países, subindo para a Itália. E outra só com soviéticos,
vindo pelo leste da Europa. Tudo bem até aqui? Tudo ótimo, né? No meio disso tudo, em 43, na Conferência de Teherã, capital do Irã, houve uma reunião importante entre Joseph Stalin, líder da União Soviética, o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e o Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra. Então se uniram Stalin, Roosevelt e Churchill. Ou seja, União Soviética, Estados Unidos e Inglaterra. A intenção dessa conferência era discutir estratégias e rumos de batalha. E o Stalin começou a reclamar muito do seguinte: só ele estava lutando lá do lado do leste, só ele. Ele dizia: está muito pesado. Precisamos abrir uma terceira frente de batalha, porque eu estou sozinho e isso aqui está lento. Eu estou sozinho lá no leste e a missão italiana está lenta. Não está rolando. O Churchill, de início, foi contra. Ele falou assim: não precisa, já está na missão italiana, não sei o que, não sei o que lá. Mas o Roosevelt acabou apoiando. Exatamente. Então. Isso aí foi da missão italiana ou foi da Conferência de Teherã. Com a Conferência de Teherã, eles decidiram o seguinte: vamos abrir uma terceira frente de batalha. Não, uma terceira frente de batalha. Fizeram um plano militar para abrir uma terceira frente pela França. Que foi o chamado Dia D. Fizeram Uma nova estratégia. Oi? Já viu onde? Isso, perfeito. Dia D é uma expressão no jargão militar, uma expressão militar em geral, para quando você planeja uma operação militar importante. Eles que falam: vamos planejar uma operação importante? Vamos. Vai ser o dia D. Esse dia D, no caso, foi 9 de junho de 44. O que foi a operação do dia D? Tropas dos aliados, Estados Unidos, Inglaterra, não sei o quê, desembarcaram, foram para o mar e desembarcaram no norte da França, uma região chamada Normandia, bem no norte da França, tradicional. Então, no dia D, os aliados invadiram a Normandia. Só que, um detalhe, o norte da França era uma região ocupada pelos nazistas há muito tempo. A Normandia era uma parte extremamente bem defendida. Ela tinha tanta defesa já preparada militarmente para uma caso de invasão que os alemães não acreditavam que alguém ia tentar invadir por lá. E escolheram o pior lugar. E mesmo assim deu certo. Porque era tão inacreditável que coisa invadir por lá que não tinha muitos soldados por lá. Tinha várias fortificações, alguns soldados de rotina, mas as forças alemãs demoraram a chegar até lá. Foi muito difícil. Foi muito difícil, muito difícil, muito difícil. Tomaram a Normandia. Deu certo? Deu. Qual foi o resultado do dia D? Gradativamente, a França foi sendo libertada dos alemães, de pouco em pouco.
da Normandia, eles conseguiram expulsar os alemães da França e, a partir da França, também se encaminharem contra a Alemanha. Então, temos 3 frentes de batalha. Uma da missão italiana, que a partir do norte da África, subindo pela Itália, queria chegar, invadir e derrotar a Alemanha. A segunda, a União Soviética vindo lá do leste, marchando e vencendo batalhas até a Alemanha, sozinho. Terceira, tropas aliadas vindo pela França, enfrentando batalhas, libertando a França do mais até a Alemanha. Pergunta: qual foi a primeira a chegar na Alemanha? Qual foi a primeira a chegar na Alemanha? Calma. A missão italiana? Oi? Qual foi a primeira das 3 a chegar na Alemanha? Eu ia falar que foi a batalha do Ligado. A missão italiana, ó. Acertei? Os soviéticos foram os primeiros a chegarem na Alemanha e bombardearam Berlim por uma semana inteira. Os primeiros a encontrarem campos de concentração e libertarem prisioneiros, judeus, etc., foram os soviéticos. Por quê? Porque toda a região do leste da Europa tinha se tornado região ocupada pelos alemães. Os soviéticos, nesse ir para a Alemanha, foram libertando muitas coisas, libertando muitas regiões. Foram os primeiros a chegarem. Os primeiros a chegar na Alemanha. Porque eles foram direto pra Alemanha, eles devem passar por outro lugar, então vai ser mais difícil, né? Não, eu diria que não. Eu diria que foi pelos forças de batalha soviéticas, foi intenso, Foi pela intenso. raiva mesmo. Foi pela raiva, porque a União Soviética investiu muito forte. Muito forte. Muito forte. Tá bom. Só que nesse pensamento. O meu tá assim, ó. Tá bonito assim. O meu tá assim, Matheus. O meu tá... Ah, é. Eu saiu assim. Esse tá deixa eu ver, Mel. Então vamos lá. Ah, já tem tudo. Então, você tá... Em 45, sendo mais específico, início de maio de 45, a União Soviética chega à capital alemã, Berlim. Primeira chegada. Começa um processo intenso de bombardeamento da cidade. A cidade já vinha sendo bombardeada por via aérea. Agora foi bombardeada por terra, por tanques soviéticos. Poucas semanas antes... Calma, a União Soviética chegou onde? Berlim, capital da Alemanha. Poucas semanas antes, como a Alemanha vinha perdendo constantemente, Hitler se refugiou em um bunker, em uma construção de proteção antibombas, e lá ele cometeu suicídio. E a Alemanha continuou sendo governada por oficiais nazistas. Isso foi antes da... Isso foi antes dos soviéticos chegarem lá. A União Soviética chegou, ficou bombardeando a cidade por uma semana inteira. Chegou ao ponto de destruíram tanto a cidade que alguns oficiais alemães tentaram dialogar para um cessar-fogo. O que é um cessar-fogo? É uma pausa na guerra. Calma aí, exatamente. Tem o que resgatar, não sei o que lá, para a gente poder depois voltar. Os soviéticos falaram, não. Só aceitamos rendição total. Só aceitamos rendição total. O que aconteceu? Depois de uma semana, em meados de maio de 45, a Alemanha se rende, depois de ser profundamente bombardeada por tropas soviéticas. A Alemanha tinha gente que era contra o governo? Tinha, você tinha.
Você tinha pessoas que eram contra o governo, mas que eram constantemente perseguidas também pelo governo. Tá? Então, botar aqui, em maio de 45, a Alemanha se rendeu. Itália tinha sido libertada pela missão italiana. A Alemanha era o foco na Europa. Sobrou o Japão. Porque até agora também os Estados Unidos não fez nada. Os Estados Unidos ficou lutando pela missão italiana, no dia D, e no Oriente. No Oriente, na Ásia, os Estados Unidos ficou lutando, auxiliado por Austrália, Nova Zelândia, contra tropas japonesas. Faltava o Japão. Onde que ele estava nesse tempo todo aí? Lutando na Ásia. O Japão lutando na Ásia fortemente. E enfrentando os norte-americanos na Ásia. Não, o Japão ocupou China, ocupou Coreia e usou China e Coreia. China, Coreia, Vietnã. E usou para. As histórias do Japão na Ásia são horríveis. É coisa de estupro coletivo, violência sexual, bordéis para apoio dos soldados japoneses. Sério. Isso tem influência deles ser um país tão rico? Também. Mas a influência mais é por causa do pós-guerra. Tá? Vamos lá, faltou o Japão. Posso pegar essa bagunça aqui? Pode. O fim do que a Alemanha desistiu com a União Soviética foi que? 45. 5 de 45. Mais de 45. 3. Quando a gente fala do Japão, tem que falar de um segundo encontro que eles tiveram. Em julho, na cidade alemã de Potsdam, se encontraram novamente Churchill, Inglaterra, Stalin, União Soviética. Mas o presidente Roosevelt dos Estados Unidos tinha morrido. Porque ele tinha uma doença degenerativa séria e ele já se encontrava em cadeira de rodas há muito tempo. Roosevelt, presidente dos Estados Unidos. Não esse. Roosevelt. Então se encontraram Stalin. Eles se encontravam assim na maior, na rua? Não, era encontro oficial. Churchill e um presidente novo chamado Woodrow Wilson. Novo presidente dos Estados Unidos. O Roosevelt, ele tinha uma postura muito amigável, conciliadora. Ele não era áspero, não era brigão. Ele era. O presidente Woodrow Wilson era. Em Potsdam, na conferência de Potsdam, o Woodrow Wilson ameaçou Stalin. O presidente Wilson, ele adotou uma postura totalmente agressiva com Stalin. Que isso? E ainda falou o seguinte: nós temos uma nova arma. Uma arma nova e poderosa. Presta atenção. Observa. Porque nós vamos usar essa nova arma. Calma aí, Stalin é quem? Soviético. Ele é quem? Stalin era o líder da União Soviética. Ele é do bem. Sim. E o Wilson é do mal? Não, ele era dos Estados Unidos, só que ele estava agressivo contra Stalin. Não tem bem e não tem mal. Não tem bem nem mal. Esse tá falando que a gente passa falando que a gente bota no... Aí, tá. Ele falou assim, foi com o Stalin. Temos uma arma nova. Preste atenção, pois vamos usá-la.
6 de agosto de 45, a cidade japonesa de Hiroshima, que tinha aproximadamente 200 mil habitantes, foi jogada uma bomba atômica pela primeira vez na história da humanidade. Então era bomba. Bomba atômica. Centenas, milhares morreram de imediato. Professor, eu acho que eu vi um vídeo no YouTube que fala sobre Albert Einstein. Foi ele que ajudou os Estados Unidos? Foi ele que ajudou e ele não queria. Milhares morreram de imediato. Mas a bomba atômica é uma bomba de radiação. Então, muitos outros milhares morreram depois. Porque mesmo se você não sofresse diretamente com a bomba, a radiação que foi propagada causou doenças de malformação, etc., por incontáveis anos. Eu não sou a bomba. Estados Unidos. A gente passa fome. 3 dias depois. Nagasaki. Mesma coisa. Segunda bomba atômica. Mas os Estados estavam querendo matar o Albert Einstein, não? Sim. Queriam. As bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, que foram essa arma que o presidente Wilson falou que ia usar, levaram ao fim da guerra total. Levaram a acabar a guerra. O Japão já vinha perdendo bastante há muito tempo também. Mas considera-se que o Japão era um país que guerreava bastante. Mas muito árduo na guerra. Depois das duas guerras, das duas bombas, meu Deus, o Japão se rende em 14 de agosto. Com duas de suas maiores cidades completamente em ruínas. A Segunda Guerra Mundial termina em 14 de agosto. Eu ainda vou trazer para vocês um relato de um sobrevivente da bomba de Hiroshima. Vou botar para vocês, eu gosto muito daquele relato. Sim. E detalhe, ele estava morando em São Paulo. Não sei se está vivendo, mas ele era brasileiro, estava morando em São Paulo. Sério? Eu, na verdade, já ouvi pessoalmente uma vez. Eu fui numa palestra e ele estava lá. Sofreu com radiação. Eu não sei se ele estava bem velho, né? Mas ele só sobreviveu porque ele estava muito longe. A radiação fez com que ele pegasse manchas no corpo e perdesse totalmente o cabelo. Mas não chegou a morrer, igual era o caso de pessoas que não morreram de imediato, mas a radiação levou a óbito. Foi? Não, a bomba de radiação é muito forte. Porque o efeito imediato nela é de desintegrar você. Desintegra. Mas, fora do ponto de impacto, a radiação é nociva para a vida biológica em geral. Gente, até que 1945 É a questão. Então, assim, a influência da radiação no entorno foi intensa. Intensa. A minha também. Só que ela vai ver ele foi pra coisa toda. Então, tirar boa essa prova. Guerra terminou. E aí? E agora, né? Ferrado. Vamos parar só para encerrar por aqui. A guerra acaba? A guerra acaba quando o Japão se rende. Mas e aí? Aí tá todo mundo. Pois é. Triste não. Tudo machucado, tudo triste. Espero que a Alemanha tenha acalmado um pouco. Saldo de mortos na altura de milhões. Milhões e milhões e milhões. Países inteiramente destruídos. Quebrados. Mas eles aprenderam uma lição muito preciosa. Nunca mais vai ter que nunca mais. Quando? Duas lições muito preciosas. Uma foi o trauma da bomba atômica. Desde 45, uma das maiores ameaças que existem no plano internacional
é algum país possui bomba atômica. Uma ameaça fortíssima. Não vi. Na época, sim. Hoje, alguns países já possuem. Mas quem pensou em jogar essa bomba? Não. Foi o Wilson. Foi o Wilson. Hoje, não é difícil ver alguma polêmica internacional porque algum país começou testes nucleares. É um medo muito grande. E foi um medo muito grande porque de 45 até 1991, 89, nós tivemos em risco de uma terceira guerra mundial nuclear. Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos ficaram brigando até 89, 91. Não aconteceu. Eu lembro que no começo de 2020 estava brasileiro não falando de terceira guerra mundial. Mas não seria uma guerra nuclear. Aqui, o medo de guerra nuclear foi forte. Mais um detalhe aqui. Eles aprenderam com uma coisa. Aprenderam com a lição da Primeira Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial termina, a intenção foi encontrar culpados. E fazer com que eles pagassem. Quando a Segunda Guerra Mundial termina, eles viram assim, bom, vacilamos. Essa mais uma guerra que foi horrenda começou graças a decisões da Primeira Guerra Mundial. Então, vamos fazer diferente. Dessa vez, quando termina, eles enfatizam muito. Eles, eu digo, Stalin e Wilson, União Soviética e Estados Unidos, eles investem muito para reconstruir os países derrotados. Começaram a brigar entre eles, mas eles passam a reconstruir os países derrotados. Só vou mostrar isso aqui rapidinho e vou encerrar por hoje. Só que foi cada qual a sua maneira. A primeira teve mais mortos diretamente ligados à guerra. Soldados mortos. A segunda, civis, pessoas que não estavam na guerra, morreram. Porque na segunda, bombas aéreas, bombas nucleares, o número de civis mortos muito grande. O que eles fizeram? Agora, para evitar que esses países que perderam, novamente, quisessem uma revanche. Eles investiram para reconstruir os países. Os Estados Unidos lançou o Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall, então? Foi do primeiro semestre. Plano Marshall. Empréstimos para os países reconstruírem. Em troca, tinham que seguir algumas exigências dos Estados Unidos. Dentre elas, adotar a democracia e sistema capitalista. Ainda, gata, eles queriam 2 traços no oeste. Aqui seja. Não, é que eu boto no enxergo mesmo. Tudo bem. Aí pareceu 2 traços lá. Comecon, mesma coisa, só que soviético. Empréstimo, ajuda financeira para a reconstrução, desde que adotasse algumas demandas e adotasse o sistema socialista. Exatamente. Mas a Alemanha, ela foi dividida. Eu não sei nem o que tá se perdendo. Não. A Alemanha foi a principal preocupação. E a Alemanha foi dividida. A Alemanha foi reconstruída em conjunto. Parte da Alemanha, exatamente. Parte da Alemanha foi reconstruída pelos Estados Unidos. Adotou uma economia capitalista. A Alemanha ocidental, desse lado do quadro. A Alemanha oriental foi reconstruída pelos soviéticos. Berlim, que fica mais aqui, ela dividida. Você tinha uma rota terrestre levando até Berlim.
Isso para quê? Para impedir que a Alemanha, com mais uma nova mágoa, tentasse novamente alguma coisa. A intenção era justamente fazer com que a Alemanha se recuperasse bem. Resultado: até 89 existiram duas Alemanhas. A Alemanha Ocidental era um país, a Alemanha Oriental. Hoje é a Alemanha. Alemanha. Mas, consequência 2, até hoje, há diferenças entre o lado ocidental e o lado oriental. O ocidental é do Europa? É. O lado mais para cá. Dizem até que, eu estava lendo isso numa reportagem alemã mesmo, o lado ocidental é até mais rico e mais desigual que o lado oriental, que é uma coisa mais planificada. E o Japão? O caso do Japão foi uma dor de cabeça pessoal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos no Japão, ele ocupou o Japão diretamente. O Japão foi completamente, diretamente ocupado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, diretamente, com ocupação militar, investiu para a reconstrução do Japão. É daí que o Japão é rico hoje. Alguém perguntou, o Japão é rico hoje? O Japão é rico hoje porque ele foi reconstruído diretamente pelos Estados Unidos. E soube aplicar esse investimento. Ele soube aplicar. Ele já vinha de uma tradição antiga de usar investimentos para a indústria, para a educação, já tinha um know-how disso. Mas foi essa ocupação do Japão que durou até 52. Direta. A intervenção militar do Japão direta. Então, se tipo, tivesse uma outra guerra, será que o Japão seria Não. O Japão não pode se envolver em guerra. Uma consequência do Japão ter sido ocupado, o Japão não tem forças militares. O Japão não tem mais exército. Peraí, Mel. Peraí. Mel, okay. Por consequência disso, a partir de 54, principalmente, o Japão não tem mais exército. O Japão não tem mais forças militares. O Japão é uma nação profundamente militar. O Japão até hoje possui forças de autodefesa. São forças militares? São. Mas é uma coisa só, destinadas à autodefesa. Teve terremoto, teve maremoto, tem que ajudar, não sei o quê. Beleza. Pode guerrear? Não. Nem se eles forem atacar? Aí autodefesa, aí pode. Mas eles não podem atacar. Okay? A ocupação do Japão foi intensa. Tem um anime muito bom que eu vi uma vez que mostra um pouco dessa ocupação do Japão. Tem que lembrar o nome. Mas mostra justamente como pessoas do Japão estavam tentando se reconstruir nesse período, exatamente pós-guerra, em que o saldo de pessoas mortas no Japão foi intenso e o Japão estava passando por problemas tentando se reerguer. Ok? Uma pergunta? Não? Só um último comentário de cultura japonesa. Já ouviram falar em kamikaze? Os pilotos suicidas. Kamikaze eram pilotos, durante a Segunda Guerra, dos japoneses que se jogavam com o avião e tudo para fazer um ataque. Pilotos suicidas. Em japonês, kaze é vento. Kami é espírito ou Deus. Para os japoneses, durante a Segunda Guerra Mundial, ser um kamikaze significava que você se tornaria um espírito do vento, protetor de sua família. Então, o apelo religioso e cultural disso foi tão forte que os japoneses
Muitos japoneses falaram kamikaze. Acharam que estava arrasando. Não, porque acharam que iam proteger a sua família. A proteção da própria família. Gosto muito de falar disso. Os kamikaze que tinham um apelo cultural muito forte. Atenção, na boa. Tudo bem com a pergunta? Alguém se perdeu? Nenhuma pergunta, tudo bem. Tudo bem? Beleza, o cabelo também ficou careca ali. Professor, como que vai ser as coisas que vai ser na prova? Ah, sim, vamos lá. Matéria da prova. Ai, tá. Nossa.